Olá, hoje a gente tem aqui um material bem interessante para analisar juntos. É sobre relacionamentos. Aquela coisa de por que, né, às vezes a gente parece se contentar com menos, ou repetir uns padrões que, poxa, a gente sabe que não fazem bem. Aquela sensação, sabe, de um relacionamento meio morno ou a frustração de escolher sempre o mesmo tipo de pessoa que não encaixa. Vamos tentar entender as raízes disso com base no que a gente leu. Exato. O material que a gente recebeu explora muito isso. Os medos, sabe? As influências de fora, a confusão que rola aqui dentro e como isso leva a gente a aceitar situações que, bom, não são o ideal. A ideia é tirar daqui os insights mais valiosos para clarear esses padrões. Legal, então vamos lá. O ponto de partida que o texto levanta parece ser um bem comum: o medo. Parece que o pavor de ficar só, né, pode ser mais forte que o desconforto de estar com a pessoa errada. A gente meio que se acostuma com o mais ou menos e até confunde isso com destino, sei lá. E aí entra uma parte fascinante que o texto aborda: a confusão de sentimentos. É muito comum, segundo a análise, a gente interpretar a inconsistência, aquela coisa meio instável, como emoção, paixão, enquanto a estabilidade, a segurança de alguém que está ali firme, vira tédio. Ah, não tem química. Faz sentido, a gente fica buscando aquele pico inicial, né? Aquela adrenalina, às vezes até do estresse, e não percebe que, pro longo prazo, a paz, a constância é que vale ouro. Mas isso não é meio contraintuitivo para quem busca paixão? Totalmente. A fonte até argumenta que essa busca pela faísca da insegurança é quase uma defesa. Uma defesa contra a vulnerabilidade que a intimidade real exige, sabe? O drama parece mais seguro que se entregar de verdade. E aí o que acontece? A gente valoriza quem ignora, quem dá um gelo, e desdenha quem demonstra esforço, quem tá ali, presente, rotula de carente, desesperado. Nossa, e essa confusão toda abre porta para outra coisa que o material aponta, né? Opinião dos outros. Uhum, precisamente. A gente acaba terceirizando decisões super importantes. E o texto é bem claro. A opinião alheia é muito mais sobre os medos e valores de quem está falando do que sobre o nosso futuro, né? É projeção pura. Lembrei daquele exemplo que citaram do amigo que casou com a mulher que todo mundo achava dominadora. Ele ignorou os palpites, focou no que sentiu e, bom, parece que deu certo para ele. Mas, mas como filtrar esse barulho todo? Ouvir a própria voz? Então, a sugestão que o material traz é bem prática. Fazer tipo um jejum de opiniões. Começar pequeno, sabe? Escolher a roupa que vai usar, o filme que vai ver, sem pedir aprovação. Coisas do dia a dia. Aos poucos, isso vai fortalecendo a confiança na própria escolha. Ajuda a reconectar com aquela intuição que a gente abafa tanto. Falando em escolhas em se ouvir, o texto também entra numa distinção bem importante, já dentro da relação. A diferença é entre se ajustar e se abandonar. Sim, e essa é crucial, né? Ajustar é saudável, é uma via de mão dupla. É ceder um pouco aqui, o outro ceder ali, abrir espaço para o amor crescer, mas sem você se perder. É crescer junto. Agora, se abandonar, aí é diferente. É unilateral. É você se encolher, sabe? Se diminuir para caber no mundinho do outro. Perder sua essência. E o material liga isso muito à falta de um propósito pessoal, né? Como se a pessoa sem um rumo próprio acabasse pegando carona no propósito do parceiro. Exatamente isso, fica muito claro na análise. Quando falta esse centro pessoal, a pessoa busca preencher o vazio com o outro. E isso não é parceria, né? É dependência, fica vulnerável demais a se perder. E o pior é que, quando a ficha cai, quando percebe que se anulou, a tendência é culpar o outro. Pois é. Mas a análise sugere uma abordagem mais madura, né? Até com uma linguagem meio corporativa. Isso é uma metáfora interessante. Em vez de focar na gestão da pessoa, tipo, você precisa mudar isso, focar na gestão da mudança. Ou seja, pensar em como nós, como a gente, como equipe, pode lidar com o que precisa ser diferente. Usar mais nós, a gente, evitar aquelas generalizações tipo, você sempre faz isso, você nunca, que só geram briga. A ideia é colaborar, não acusar. Entendi. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, para não cair no medo da solidão, para filtrar a opinião de fora, para não se abandonar, a base de tudo,
pelo que o material indica, é fortalecer o nosso próprio valor, né? O senso de valor próprio. É o alicerce de tudo, com certeza. E o legal é que o material dá umas dicas práticas para isso. Coisas tipo se propor pequenos desafios, aprender algo novo, uma meta de exercício, qualquer coisa que te mostre, opa, eu consigo. Ou até algo mais mental. Programar os pensamentos de manhã e à noite, focar no que você quer cultivar em você, em vez de ficar repassando crítica, sabe? É um trabalho ativo mesmo, de reprogramar a mente e a ação. Então, para a gente resumir essa nossa análise do material de hoje, para não se contentar com pouco em relacionamentos, é preciso reconhecer os medos, criar um filtro para as opiniões alheias, entender bem a diferença entre ajuste e autoabandono e, principalmente, construir ativamente o próprio valor com ações concretas. A grande mensagem que fica, eu acho, é que talvez a chave não seja tanto ficar buscando a pessoa certa lá fora, mas sim investir na nossa autoconsciência, nas nossas ferramentas internas. Para quê? Para criar conexões mais autênticas, mais equilibradas. A qualidade do relacionamento com o outro parece ser um espelho da qualidade do nosso relacionamento com a gente mesma, né? E fica a reflexão final, então, com base nisso tudo. E se o foco principal mudasse? De achar alguém para se tornar alguém com quem vale a pena estar? Inclusive, para nós mesmos. Como será que isso mudaria as pessoas que a gente atrai e o tipo de amor que a gente cultiva? Fica aí para pensar.